falar hoje, tá? Não se preocupem, parece muita coisa, mas não vou me estender muito nos temas, é mais para a gente pincelar algumas questões aí. Então, a gente vai falar de algumas ações que a gente faz no município e desde como, né, a gente conseguiu regulamentar e quais são os marcos legais de SAM e na assistência social que a gente tem dentro do município. Essa aí é a minha equipe, né, a nossa equipe dentro da Secretaria de Assistência Social. Então, eu hoje estou na coordenação da segurança alimentar e nutricional, mas eu tenho mais duas nutricionistas que trabalham comigo na Secretaria de Assistência Social, que me dão um suporte lá, que são meus braços direito e esquerdo, né? A Cláudia, que é a nutricionista que é responsável pelas ações de educação alimentar e nutricional lá no município. A Rosicler, que é a nutricionista, que é responsável por todo o cuidado na produção de alimentos, né, dos nossos acolhimentos, dos nossos grupos, dos lanches que vão para os grupos. E a Margarete, que é a nossa instrutora de panificação, eu coloquei ela aí, vocês vão ver que a Margarete hoje, ela está dentro de um equipamento, que é um equipamento que é a menina dos olhos nosso, né? É um equipamento que a gente trabalha muitas ações aí e que tem uma grande repercussão no município também. Tá? Então, vou começar falando um pouquinho da Panificadora Escola. A Panificadora Escola ele é um programa mais antigo que a gente tem de segurança alimentar e nutricional dentro da assistência social no município de Araucária. Então, ela funciona numa forma de capacitação, né, para o mundo do trabalho. Então, o objetivo é capacitar a mão de obra. Os alunos, eles são indicados pelos CRAS. Nós temos uma rede de socioassistencial que conta com 8 CRAS no município. Então, esses alunos, por turma, cada CRAS consegue indicar de 1 a 2 alunos, dependendo da turma. Então, esse curso já foi reformulado de várias maneiras, ele já atendia só adolescente, depois ele passou a atender períodos maiores, períodos menores. Hoje a gente tem um curso que é um curso que oferece capacitação de 100 horas de básico em confeitaria e panificação, né, e que atende a população né, que é atendida no CRAS. E nos intervalos aí, final de ano e épocas específicas, a gente faz o que a gente chama de cursos rápidos de geração de renda, né? Que são cursos de uma semana de duração e as pessoas desenvolvem ou aprendem a produzir alimentos que são de fácil venda no varejo e que elas conseguem fazer na casa delas. E além disso, a panificadora, ela trabalha também e ela serve para a gente, como a intenção é que o aluno aprenda a produzir em grande quantidade, esse excedente de produção, ele abastece a nossa rede socioassistencial. Então, o aluno, ele produz o lanche que atende a população que é atendida do seu território, que ele foi indicado para lá também, né? Então, esse não é o principal objetivo da nossa panificadora, mas, como há uma grande demanda de produção, eles atendem e acabam dando suporte aí para os lanches que vão para a rede socioassistencial. Além das demandas especiais, né? E isso que a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai trabalhar alimentação e nutrição dentro do SUAS, né? O SUAS é peculiar e a gente precisa entender dessa peculiaridade quando a gente vai trabalhar, né, nesse aspecto. Então, a criança que ela está institucionalizada, que ela está acolhida, ela depende 100% do Estado para se alimentar, né? Então, a gente precisa ofertar tudo, inclusive lanche de aniversário, lanche para levar para a escola, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí quando a gente vai trabalhar na alimentação e nutrição dentro do SUAS. E os eventos internos também da Secretaria de Assistência Social são atendidos, eventualmente, pela Panificadora Escola. Esse aqui é um curso que a gente fez, então ali tem um exemplo de um curso que a gente fez de produção para face venda, né? Um curso de aperfeiçoamento, a gente fez uma parceria com uma instituição que fez a compra de alguns produtos que a gente não consegue comprar normalmente por licitação, né? Para a gente poder fazer e trabalhar, nesse caso era um curso de confeitaria fina, né? Para gerar realmente, né, o empreendedorismo aí no nosso público. Os pães, então, na época da pandemia, a gente conseguiu atender também a nossa oferta de benefício eventual de alimentos com a entrega do pão, né, junto com a cesta básica que as famílias recebiam. E como esse curso é um curso muito importante, né, e gera, inclusive, a gente faz uma cerimônia de formatura para esses alunos. Então, ao final do curso, eles recebem um certificado, eles convidam a família, eles produzem o lanche que eles vão servir, né, na formatura e convidam os familiares para conhecer e para partilhar e participar desse momento da formatura. Então, assim, e é um momento muito emocionante, só quem participa e só quem vivencia isso sabe como é e como muda a vida das pessoas, algo que parece tão simples, né, para as outras pessoas.
E além do que, a gente recebe visita técnicas aí de outros municípios para entender como que funciona o nosso projeto, como que ele é estruturado, né, e como é essa vivência aí desde 1995 a gente tem esse equipamento funcionando. Uma outra ação que a gente faz, que aí é uma ação que a Cláudia lá coordena, né, na parte de educação alimentar e nutricional, junto com uma parceria do Estado do Paraná, que é o Compra Direta, que é a compra direta da agricultura familiar para distribuição. A gente resolveu, nesse momento, não fazer a entrega convencional de alimentos, né? Produzir uma cesta, colocar numa sacola e entregar para as famílias. A gente queria trabalhar autonomia com essas famílias. No primeiro momento que a gente fez essa proposta, todo mundo falou, não vai dar certo. Né? Falei para a Cláudia, vamos tentar, vamos fazer que eu acho que vai dar certo. Então, como que funciona? A gente faz uma fala inicial, explica a importância, né, desses alimentos, da onde esses alimentos vêm, quem produz esse alimento, onde ele é produzido, qual a importância dessa compra institucional para as famílias. Né? A gente tenta trabalhar todas as nossas ações de educação alimentar e nutricional voltadas para o direito. Né? Então, assim, quem são esses agricultores, quem está oferecendo esse alimento, ele é um alimento produzido localmente, e no final dessa fala, as famílias ganham uma sacola retornável, né, uma sacola, uma eco bag, e elas escolhem o que elas querem levar e o quanto elas querem levar para casa. Né? Então, assim, se na minha casa a gente não consome esse tipo de alimento, eu não levo. Se na minha casa a gente consome mais desse alimento, eu pego mais. Né? E o grande medo era, será que vai ter para todo mundo? Tem, sobra, né? E a gente tem que chamar mais pessoas ainda para pegar esse alimento. Então, é a questão mesmo de a gente gerar autonomia, gerar responsabilidade de grupo, né? De se eu pegar muito e eu não consumir, isso vai faltar provavelmente para alguém que está ali do meu lado. Então, a gente faz esse trabalho de educação alimentar e nutricional nesse sentido. Então, aqui tem alguns produtos, aqui é uma foto de um dia dessas ações que acontecem dentro dos CRAS, né? Então, as meninas rodam os CRAS fazendo essa atividade. Além disso, tem uma ação, né, de educação alimentar e nutricional que é feito e desenvolvido nesse momento, dentro dessa oportunidade que as famílias já estão reunidas lá para receber os alimentos do compra direta. A gente substituiu o nosso benefício eventual de alimentos, né, que era a cesta básica, e que as pessoas carregavam essa cesta básica, né, e a gente pensou que a gente precisa, também na mesma linha, dentro do SUAS, a gente precisa ofertar alimentação, mas a gente precisa gerar autonomia também para essa família. A gente não sabe o que essa família precisa, a gente não sabe o que essa família consome no seu dia a dia. Então, como que a gente monta uma cesta básica padrão, e que se a gente for avaliar as cestas básicas que a gente oferece, muitas vezes dentro do SUAS, ela só contém alimento ultraprocessado, né? A gente não tem oferta de alimentos frescos in natura. Então, a partir daí, instituiu-se, né, e fez a migração para um cartão, né, esse cartão que é o benefício eventual de alimentos. Então, a família recebe mensalmente, ele não é um programa contínuo, né? Como o próprio nome diz, ele é um benefício eventual. Então, a família vai até o CRAS, recebe um cartão, que ele, dependendo da composição familiar, ele vai de 202 a 242 reais, né? Para que ela possa comprar o que ela efetivamente precisa, né, para a família dela. Se ela precisa de alimentos, arroz, feijão, ela vai comprar arroz e feijão. Se ela tem arroz e feijão, ela tem dificuldade de comprar carnes, produtos lácteos, ela vai fazer esse tipo de compra com o cartão, que ele funciona na rede local de supermercados, ou seja, gerando também renda dentro do município. Essa foi uma outra ação que a gente fez de educação alimentar e nutricional. A gente fez um livro, né, de ações de segurança alimentar e nutricional por meio da culinária, e a nossa intenção era resgatar hábito. Eram duas categorias, né? A gente trabalhou com as merendeiras do município, uma parceria com a Secretaria de Educação, e com os nossos idosos a gente trabalhou a questão do resgate de hábitos alimentares e a valorização né, do ato de cozinhar, da afetividade ligada com a alimentação. Então, a gente fez esse livrinho, foi bem bacana, foi um processo trabalhoso, né, porque quem trabalha em município sabe que a gente tem que fazer tudo, né? Então, a gente precisa até diagramar, aprendemos até a diagramar, né? A única coisa que a gente não fez, porque a gente não tinha maquinária, era fazer a impressão do livro, mas o resto a gente fez internamente, né? E no final a gente fez uma premiação para as merendeiras e para as idosas, né, que foi uma parceria com uma faculdade, né, com uma faculdade aqui do Paraná, o Unicesumar, a gente fez essa parceria. Os alunos de gastronomia e de nutrição replicaram as receitas e fizeram avaliação sensorial e depois avaliaram as receitas que ganharam a premiação, né?
e esse aí foi o dia que a gente fez uma cerimônia de entrega dos certificados com os ganhadores do livro ali, então ganharam um certificado. Para quem quiser baixar e ficou curioso, aí tem o QR Code, vocês conseguem baixar o nosso livrinho, tá? Ele é bem singelo, mas foi feito com muita dedicação, né? E com muito carinho aí por todos os envolvidos. Então, quem quiser pode baixar ele. Ele é PDF, pode baixar, usar. Façam as receitas que, olha, a torta como aqui no Paraná, a gente tem uma colonização polonesa muito grande, né? Então, falando como eles falam, né, a torta de requechon, né, é muito gostosa. E lembrando que requeijão não é aquele requeijão ultraprocessado que a gente compra lá no mercado, tá? É o queijo, né? Aquele queijo ricota, que a gente chama aqui no Paraná, o requeijão é o queijo ricota, aquele queijo mais frescal. Esse aqui é um outro trabalho de educação alimentar e nutricional que é desenvolvido dentro, né, dos CRAS, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que a gente trabalhou com os adolescentes e foi uma experiência porque a gente trabalhou inspirado, né, eu acho que a grande maioria que conhece a professora Thaís Salema, na questão e no comer para quem, então a gente trabalhou com eles, a gente replicou as oficinas lá, foi bem bacana, porque é isso que a gente tem que pensar dentro da assistência social. Quando a gente pensa em alimentação saudável, a saúde já faz o trabalho falando o que é importante para comer, o que não é importante. Na assistência social, a gente tenta ir para o viés do direito, né? Por que nem todo mundo tem direito a uma alimentação adequada e saudável? Por que a gente não tem uma regulação de alimentos ou de uso abusivo de agrotóxicos? Por que a gente não tem uma regulação maior na área de propaganda e publicidade de alimentos? Então, é isso que a gente tenta instigar nas nossas discussões de educação alimentar e nutricional. Aqui é um pouquinho do trabalho lá que a Rose, né, faz, e eu fiz questão de pôr aquele sonho ali, se bem que esse é assado, tá? Para entender que dentro, e a gente tem uma especificidade dentro da assistência social, né, que é aquilo que eu falei, todas as refeições a criança ela vai comer dentro do equipamento, então, assim, a gente precisa pensar na oferta eventual de alguns alimentos que normalmente a gente consome na nossa casa, que os nossos filhos consomem e que essas crianças, né, também vão querer consumir. Então, dentro do acolhimento e aí dentro da proteção especializada, tanto de média e alta complexidade, que eu acho que é a grande porta de entrada e de atuação do nutricionista primária, né, que é a produção e o controle de refeições. Então, tem os acolhimentos infantis, os acolhimentos de família, pop rua, casa de passagem. Aqui no sul, como faz muito frio, a gente tem um atendimento que ele é sazonal, que é a Operação Inverno, né, onde a gente faz um serviço de albergagem, né, para as pessoas que estão em situação de rua, para que elas possam dormir, tomar um banho e se alimentar, né, porque aqui as pessoas morrem de frio, porque elas não têm acesso à moradia, né. Falando um pouquinho de marco legal, isso eu acho muito importante, né, então a Araucária agora em 2023 fez, né, e a sua lei do SUAS, e a gente teve um grande avanço, né, então além dos pré-requisitos básicos ou da recomendação básica dentro da estruturação da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a Araucária hoje tem, dentro da organização da Política de Assistência Social, a gestão da segurança alimentar e nutricional, né, isso instituído por lei. Então, assim, quando o Alex não estiver lá, a Cláudia, a Rose ou qualquer outro nutricionista, né, vai estar dentro dessa coordenação, porque ela está instituída por lei, né, dentro da estruturação básica do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Um outro passo que a gente avançou, e isso dentro das nossas articulações, foi criar um Fundo Municipal de Combate à Fome. Esse fundo ele está ligado à Secretaria de Assistência Social, e como o nosso CONSEA no município ele é deliberativo, então o CONSEA que é responsável, né, por aprovar, acompanhar e avaliar as propostas, né, que esse Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional vai contemplar, a exemplo do que acontece hoje já dentro da assistência social com o FIA, né, o Fundo da Infância e Adolescência, onde o Conselho Municipal da Criança e da Adolescência faz os direcionamentos e a seleção das propostas aí para financiamento, né, dentro do escopo que a política coloca. Aqui, que é extremamente importante, e a Vanília, a professora, está aqui, e ela já falou um pouquinho disso, a gente precisa trabalhar o SUAS na formação do nutricionista. Hoje, a gente não tem, ou a gente trabalha muito en passant a questão do Sistema Único de Assistência Social. O nutricionista ele sai sem conhecer e sem saber das possibilidades dele atuar. Então, esse aqui foi um momento que a gente foi, quem conhece, a professora Regina Lang está aqui, né, nessa fotinha aqui do meio. A gente foi falar com as residentes,
e falar um pouquinho da nossa experiência, né? Então, estamos lá os três, eu, Cláudia e Rose, da nossa experiência e da experiência do município de Araucária na implantação da gestão da segurança alimentar e nutricional dentro do SUAS, e a gente precisa trabalhar isso na formação, porque senão o aluno, que está saindo, né, da faculdade, o discente, ele não vai entender como ele pode atuar dentro do SUAS, e até dentro da formação, porque eu acho que a grande maioria dos professores também não conhece, né, as possibilidades de atuação do nutricionista dentro do Sistema Único de Assistência Social. Aqui foi uma outra ação que a gente fez ligando, né, segurança alimentar e nutricional. A gente conseguiu, e aí a duras penas a gente fez, a gente instituiu, né, o que a gente chama de MOPESAN, que é a Mostra Paranense de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente já teve duas edições da mostra, uma aconteceu em Araucária, depois a gente foi para Toledo, e agora a próxima está prevista para acontecer em Curitiba, que é quando os municípios vêm para tratar e falar um pouquinho das suas experiências de segurança alimentar e nutricional que são desenvolvidas aí não só no âmbito da assistência social, mas no âmbito municipal, tá? E o que é importante a gente entender que dentro do SUAS e dentro da segurança alimentar e nutricional, a gente precisa entender da intersetorialidade da segurança alimentar e nutricional. Então, assim, muitos perguntam, mas por que, por exemplo, que eu coloco aqui que a questão da passagem, né, é uma ação de segurança alimentar e nutricional, né, especialmente para a população que é mais vulnerável. Hoje, a Araucária, no Brasil, acho que é uma das cidades que tem o menor valor do transporte urbano, né? Então, Curitiba é R$ 5,25, se eu não me engano, Araucária hoje é R$ 1,25 a passagem, a tarifa. Então, se a gente pensa que num mês um autônomo ele vai ter uma diferença de R$ 200, R$ 300 a mais para ele comprar comida, né? É uma ação de segurança alimentar e nutricional também. E dentro de todas as outras ações que são desenvolvidas nas outras secretarias, né, e que tem relação também com a questão da garantia da vulnerabilidade, de acabar com a vulnerabilidade dentro da... Acabar não sei se a gente consegue, né, talvez seja utópico, mas de pelo menos diminuir aí as vulnerabilidades. E, para a gente finalizar e eu respeitar o meu tempo aqui, é uma reflexão que eu sempre faço, né, a Ilínia trouxe algo importante, que é a questão de a gente não ter regulamentação do nutricionista dentro da assistência social. Alguns municípios perguntam, nossa, como que vocês conseguem ter três nutricionistas na assistência social e a gente não consegue, né? A gente vai procurar, não tem legislação que embase, não tem amparo legal ainda, né? A gente espera evoluir para isso. Mas o que a gente tem que pensar, né? E por que eu falei e dei muita importância também para a produção de refeições e para o controle de qualidade da produção de refeições dentro da assistência social? Quando o Estado ou quando o órgão, né, ele retira essa criança do convívio familiar, porque ela está tendo seus direitos violados, né, o Estado não pode ser um violador também de um direito. Eu não posso tirar uma criança que está no convívio familiar, muitas vezes passando fome, muitas vezes não tendo acesso à alimentação adequada e saudável também, e eu institucionalizar ela e continuar violando o mesmo direito que é o direito da alimentação humana adequada e saudável. E quem é o profissional que garante a alimentação e a produção de refeição adequada e saudável? É o nutricionista. Então, assim, é meio incongruente o Estado retirar essa criança do vínculo familiar, porque ela está sofrendo. E lógico, não vou falar que é só essa vulnerabilidade, não é só essa violação de direito, mas é uma das que está ligada. E ele recolher essa criança para continuar violando esse direito que é o acesso a uma alimentação adequada e saudável, tá? Então era isso que eu queria contribuir com a nossa discussão. Aí tem os contatos, né? Quem quiser pode fazer o contato com a gente está disponível para conversar depois. Muito obrigada, Alexandro. Bom, acho que a gente já está caminhando aí para o encerramento do nosso webinário. Eu vou fazer uma breve síntese do que a gente conversou aqui hoje. A Simone, então, começou trazendo